presença. Enquanto gestora da marca Pure Encapsulations, cabe-me aqui dar-vos as boas-vindas. Para quem não conhece a marca Pure Encapsulations, é uma marca de suplementos alimentares que distingue aqui por ser livre de aditivos e pelos seus ingredientes de elevada pureza. E hoje estamos aqui com a nossa missão de difundir conhecimento. E por isso convidámos a doutora Mafalda Rodrigues de Almeida, que nos vem falar dos principais mitos da suplementação. A doutora Mafalda é licenciada em Ciências da Nutrição, mestre em Políticas Alimentares, autora dos livros Superalimentos, Refeições com Mais Vida, Equilíbrio, o Guia de Receitas para o Intestino Saudável e Revitalizar, Dicas e Receitas para se manter jovem e saudável. E ainda do podcast Alimentação Saudável. É especializada em saúde gastrointestinal e doenças autoimunes. Fundou a MRA Functional Nutrition, uma empresa de nutrição clínica, consultoria e formação na área da nutrição e inovação alimentar. Juntamente com a sua equipa de nutricionistas, dá consultas em Lisboa e online e produz ainda conteúdo para várias marcas relacionadas com alimentação e estilo de vida. Doutora Mafalda, o palco é seu e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que não preciso desta agora, não é? Vocês vão passando os slides? Não há comando? A vocês? Deixem-me só ver. Como é que eu passo? Aqui? É. Passar para trás? Desculpem, deixem-me só garantir que está tudo ok. Já agora estou sem um brinco. Culpo os senhores dos audiovisuais por eu estar com menos um brinco. Não é estilo. Ok, já temos tudo ok. Boa. Muito obrigada por estarem aqui. Muito bom dia. Um domingo de manhã festejo toda a gente por estar aqui. Para mim também foi quase uma missão impossível, com duas filhas pequeninas em casa. E a única coisa que tive em termos de sorte nesse aspecto foi que eu consegui sair de casa antes delas acordarem só porque mudou a hora, porque senão se calhar ainda me tinha atrasado mais. Bom, nós hoje vamos falar um bocadinho sobre mitos da alimentação, da suplementação e vamos falar sobre muitas substâncias e quando estávamos a pensar nesta apresentação, como é que podíamos tornar isto também interessante, sem ser constantemente comigo a dizer-vos, olhem, depende. Eu vou-vos fazer várias perguntas, não há respostas certas ou erradas, estas são todas perguntas de opinião. E, portanto, a nossa palestra vai ser o tempo todo baseada em eu a fazer-vos perguntas, o que é que vocês acham, e depois vamos conversando um bocadinho sobre isso, sobre os estudos, o que é que nos dizem e o que é que não nos dizem, ok? Portanto, conto com a vossa presença, toca acordar? Se ainda estou assim meio a dormir, vamos lá. O objetivo aqui é realmente interagirmos um bocadinho, conversarmos e eu perceber também quais é que são as vossas dúvidas. Tentámos pesquisar assim uma série de temas mais frequentes, perguntas mais comuns que as pessoas que tomam suplementação ou que gostariam de tomar suplementação ficam um bocadinho na dúvida se fazem ou não sentido, ok? Como é que eu escolho, as doses, etc. Então, primeira pergunta, que vocês já tiveram a oportunidade de ver, o que é que acham? Os suplementos alimentares têm realmente efeito? Sim? Não? Talvez? Sim? Ok. De forma geral, eu também não estaria aqui a fazer-vos uma apresentação se achasse que eles não fizessem efeito, não é? Mas também vos quis trazer alguns dados mais concretos, okay, em que nós conseguimos realmente comprovar que os suplementos alimentares têm efeito. E eu trouxe só 3 exemplos, lá está, como eu vos disse, a ideia é irmos também tentando captar alguns exemplos. Na minha área de saúde gastrointestinal eu falo muito sobre malabsorção. Quando o nosso intestino não está bem, muitas vezes nós temos dificuldade de absorção correta de alguns nutrientes. Aí, nesses casos, nós consideramos quase um grupo de risco por causa da questão intestinal, e aí, claro, que faz todo o sentido fazermos suplementação. Mas, por exemplo, nós também vemos, e eu trouxe-vos aqui outros exemplos mais concretos, com a questão da suplementação do zinco, por exemplo, no caso de constipações, por causa da questão do zinco ser um precursor de um dos nossos principais antioxidantes no corpo, e além disso o zinco também consegue recuperar um bocadinho esta hiperpermeabilidade intestinal. Portanto, percebemos que o zinco realmente, em alguns estudos para as constipações, que provou realmente ter efeitos. Também temos relativamente às enxaquecas, agora fala-se cada vez mais, com a enzima Q10, por exemplo, também tem imensos efeitos, mas o magnésio também mostrou realmente ter
uma redução bastante significativa na redução da intensidade e também na redução da frequência de enxaquecas. Quem as tem sabe que o melhor é mesmo abolir do mapa. Portanto, tudo o que possa ajudar é bom. E depois, realmente, a nível de gravidez, se nós tivéssemos que falar num suplemento que se dá a todas as grávidas e que tem mais do que efeitos comprovados, é realmente o ácido fólico, porque a evidência o que mostra são níveis de adequação e de eficácia muito, muito altos, não é? Como vê aqui, os 72%. Ou seja, basicamente a minha apresentação vai-se resumir o tempo todo a isto. Claro que eles têm efeito, sim, mas depende de como é que eu vou tomar, em que dose, quem é que está a tomar, quais é que são os sintomas, em que condições é que eu faço. Se calhar há suplementos que se eu tomar durante um mês chega, mas na maior parte dos casos eu tenho que tomar 3, 4 meses. Em algumas pessoas é preciso tomar durante um ano, em outras é preciso tomar uma vida inteira. Portanto, isto vai depender muito. Okay? Toda a nossa apresentação vai ser um bocadinho nesta base. Então, e se fizermos uma alimentação saudável, será que nós ainda assim precisamos de suplementos? O que é que acham? Sim? Ok. Resposta unânime. Bom, aqui era um bocadinho mais difícil para mim dar-vos uma resposta muito óbvia, não é? Porque lá está, eu ia dizer outra vez, bom, depende se temos fatores de risco ou não. E a verdade é que, o que é que eu tentei perceber? O que é que os estudos nos mostram também sobre o tipo de alimentação saudável? Porque alimentação saudável para umas pessoas é ser tudo biológico, tudo de origem marinha, no caso dos peixes. Para outras pessoas, uma alimentação saudável é uma alimentação vegan ou vegetariana. Para outras é uma alimentação piscívora, para outras é carnívora, para outras é hiperproteica, portanto, para outras é com muitos produtos processados. Uma alimentação saudável pode ser muita coisa diferente, não é? Para mim, por exemplo, uma alimentação saudável é uma alimentação que tem muito mais coisas que não vêm em pacotes, legumes, frutas, sementes, cereais, etc. E depois muito pouco de coisas que vêm em pacotes. Às vezes dizem, então, mas o arroz vem em pacotes. Sim, está bem, vá, o arroz é de borla. O arroz vem em pacotes. Mas pronto, vocês percebem a ideia, não é? A questão é que nós vemos que se eu escolher um salmão de aquacultura, eu vou ter um teor de ácidos gordos ômega 3, por exemplo, muito mais baixo. Então, se eu for um grupo de risco que precisa de ômega 3 para efeitos anti-inflamatórios ou para a proteção de doenças neurodegenerativas, por exemplo, eu preferiria consumir um salmão selvagem, porque à partida eu saberia que me trazia mais ômega 3, não é? E isto também acontece com os cereais. Nós sabemos que há estas alterações nos teores dos cereais ao longo do tempo, sobretudo em solos em que não há rotatividade de espécies que são plantadas, e depois também com a carne. Nós sabemos que uma carne biológica normalmente tem uma maior concentração de determinadas substâncias. E outra coisa que também se vê é que com esta questão do aquecimento global, os nossos solos são cada vez menos ricos. Antigamente dizia-se que se nós tivéssemos, por exemplo, problemas de tiroide, precisávamos de apostar um bocadinho no selênio, então se comêssemos mais frutos secos, mais cereais integrais, íamos buscar este selênio. Ou que as 3 castanhas do Brasil eram suficientes para suplantar essa dose diária recomendada de selênio. E hoje em dia essa dose das 3 castanhas já passou para 4 ou 5. Portanto, porquê? Porque os solos cada vez estão menos ricos, então nós também temos que adequar um bocadinho. Então, lá está. Depende um bocadinho. E todos precisamos? Sim ou não? Sim? Não? Não? Depende, não é? Resposta do costume. Então, se pensarmos nos suplementos, eles servem para suplementar, para suprir alguma coisa que nós não temos bem. Portanto, pode ser para renovar células mais rapidamente, pode ser para fazer uma reposição de algum nutriente que nós podemos ter em déficit, por exemplo, uma pessoa que tenha uma anemia, tem um déficit de ferro, pode precisar para essa altura, ou então pode ser um efeito cumulativo. Por exemplo, as vitaminas do complexo B, de uma forma geral, absorvem-se melhor e funcionam melhor se estiverem todas em conjunto. Se eu tomar só uma vitamina do complexo B, eventualmente posso ter uma menor absorção e, portanto, eu quero um efeito cumulativo para que todas funcionem bem. Ou então eu vou dar B12, por exemplo, que eu sei que ela só está presente em 2 reações no nosso metabolismo, mas essas 2 influenciam uma cadeia de outras reações. E, portanto, eu posso dar B12 só com esse objetivo do tal efeito cumulativo. Okay? Então, todos nós precisamos? Não. A resposta é não, depende, não é? Agora, os grupos de risco, de uma forma geral, vão sempre precisar. As grávidas têm sempre necessidades acrescidas, portanto, obviamente, vão precisar de suplementação. Agora, lá está, uma grávida que tenha uma alimentação saudável, não tenha fatores de risco, sim, ácido fólico, continua a precisar. Okay? Portanto, quando nós começamos a estudar e a perceber, continuamos a perceber que sim, em grupos específicos,
ainda assim existem necessidades aumentadas. Também no caso dos idosos, nós sabemos que há uma série de problemas, desde a mal absorção, às vezes a uma alimentação menos variada também, a uma menor exposição solar e, portanto, há várias coisas que podem estar em déficit e aí a suplementação pode fazer sentido. Normalmente nos idosos eu até gosto mais de pensar em coisas do estilo proteínas, vitaminas do complexo B para manter a massa muscular, o que depois me previne uma série de outros problemas, até risco de fraturas, etc. Portanto, também ajustar um bocadinho, obviamente, ao estilo de vida daquela pessoa. E no caso de uma gastrite, por exemplo, eu trabalho muito com saúde gastrointestinal e tenho muitas gastrites em consultório. O que é que acontece? Nós sabemos que uma gastrite causa uma mala absorção de uma série de coisas, normalmente ferro, vitaminas do complexo B, sobretudo B12, logo a partir do estômago. Então isto significa que numa gastrite eu sei que aquela pessoa vai ter uma probabilidade grande de déficit nutricional ou uma ineficácia metabólica por causa do déficit de B12. E no outro dia vi uma senhora com uma clássica gastrite, eu não tinha feito nenhum exame para diagnosticar, mas tinha uma B12 900, imaginem, há um ano, e já estava em 200, que é um valor abaixo daquilo que uma pessoa vegetariana, vegan mesmo, tem. Ou seja, são coisas assim muito clássicas que nós depois vamos começando a perceber. Mesmo em síndrome de cólon irritável e tudo mais, conseguimos perceber que há uma tendência maior. Agora, uma questão. Se nós tivéssemos 2 suplementos que nos dizem citrato de magnésio, 400 mg, numa prateleira, será que eles são todos iguais? Não? Palpites sobre o que é que muda? O quê? A cápsula? Ingredientes? A composição, ou seja, a lista dos ingredientes, não é? Boa. Mais. O que é que pode mudar também? Magnésio o quê? Não é todo igual, mas neste caso seria o citrato, à partida. A origem, por exemplo, poderia ser uma coisa interessante. Se eu tiver uma origem, vamos pensar no colagênio, fala-se em colagênio marinho ou colagênio bovino, não é? Portanto, podíamos ter uma origem diferente. E também há a questão de, quando nós olhamos para isto, a chamada biodisponibilidade, não é? Ou seja, como é que ele se vai comportar. Então, tal como estávamos a falar, se nós tivermos 2 magnésios muito parecidos, tal como nos alimentos, nós podemos ter listas de ingredientes completamente diferentes. Na minha filosofia, o que nós devemos procurar é sempre listas de ingredientes mais pequenas, ou seja, acreditamos que estamos a consumir apenas e só o essencial. E, portanto, evitamos coisas que nem sempre são interessantes, adoçantes, etc. Às vezes até os próprios revestimentos de cápsula, que muitas vezes acabam por ter adoçantes, açúcares ou lactose, e isso vai causar uma reação um bocadinho menos boa a nível gastrointestinal. Depois a questão da origem, não é? Por exemplo, tivemos a fazer uma pesquisa sobre a questão da origem do ômega 3, porque hoje em dia começam a aparecer muitas pessoas que são veganas, vegetarianas e não querem ômega 3 marinho, que nós antigamente acreditávamos que era a forma mais biodisponível de todas, do peixe, proveniente do peixe. E existe ômega 3 marinho, proveniente de algas, com uma biodisponibilidade muito idêntica. Ou seja, hoje em dia já temos uma alternativa super viável, portanto, é o mesmo suplemento, mas para uma pessoa que seja vegana, que queira mesmo uma exclusão de origem animal, tínhamos que ter este cuidado também em ver de onde é que ele provém. E depois temos também o tipo de suplemento, ou seja, a vitamina D em gotas é igual? Não. A vitamina D3, por exemplo, tem uma biodisponibilidade muito superior à vitamina D2. Felizmente não se encontram muitos suplementos de vitamina D2, eu acho que também um bocadinho por causa dessa concorrência desleal, não é? Porque as pessoas já sabem que a vitamina D3 é bastante melhor, mas realmente a biodisponibilidade conta muito. Aquilo que nós queremos é que o suplemento que nós estamos a consumir seja quase todo absorvido, não é? Senão nós nunca sabemos exatamente a dose. E é também um bocadinho por causa disto, da biodisponibilidade, que às vezes os suplementos têm doses que é, por exemplo, o dobro da dose diária recomendada. E às vezes é um bocadinho por jogar com isto, não é? Sabemos que a biodisponibilidade vai ser, não é 100%, e portanto pomos uma dose um bocadinho maior para garantir que a pessoa tem pelo menos os 100%. Okay? Então, nós podemos ter muitas coisas diferentes quando olhamos para um suplemento, podemos ter o mesmo composto com diferentes concentrações, podemos ter o mesmo composto com a mesma concentração, mas que tem uma fórmula diferente, podemos ter o mesmo composto com a mesma concentração, mas com uma lista de ingredientes completamente diferentes, e a mensagem importante aqui é, quando escolhemos um suplemento, olharmos para a sua lista de ingredientes. Okay? Não olharmos só para a tabela que nos diz as doses, mais ou menos, é exatamente como se faz com os alimentos, não é? Não olhar só para o alimento, para a parte dos números, olharmos para o alimento como um todo, também para a sua lista de ingredientes. Okay? E os suplementos alimentares são sempre seguros
Não? Ok. Os suplementos alimentares têm que obedecer a regras, como os medicamentos? Não? Sim? Lá atrás, alguém quer dar palpites? Não. Bom, os suplementos alimentares também obedecem a regras. Okay? Nós temos a EFSA, que faz este controlo, temos menos regras no sentido de como são suplementos, como são substâncias mais naturais, não é como uma questão dos medicamentos que têm níveis de toxicidade muito superiores e, portanto, as doses têm que ser mais controladas, mas eles têm que obedecer a controlos na mesma. São uns controlos um bocadinho diferentes, não é? Porque enquanto o Infarmed faz o controle dos medicamentos, aqui é a EFSA que faz e os ingredientes novos têm mesmo que passar por um controle também um bocadinho mais fechado. E outra coisa também importante é, se vocês repararem nos suplementos alimentares, muitas vezes nós sabemos que um ômega 3 ajuda a diminuir os níveis de colesterol LDL ou a oxidação do colesterol para LDL. Mas numa alegação de um suplemento, isso nunca vem escrito desta maneira. Normalmente diz, ajuda a suportar o normal funcionamento cardiovascular, uma coisa assim deste estilo. Que a pessoa olha e pensa, isto não faz nada, ajuda a suportar o normal funcionamento. Ou seja, os controlos dentro dos suplementos, no que toca à legislação, têm muito a ver com isto. Eu não posso dizer diretamente que ele diminui o colesterol, porque há muitos fatores, não é? Depende do estilo de vida da pessoa, do que é que ela come, etc., mas contribui para um normal funcionamento cardiovascular. Portanto, o controle também tem muito a ver com isto, não é? Ou seja, eles acabam por ser seguros dentro das suas aberturas e limitações, digamos assim. Um bocadinho mais abertura do que os outros suplementos. Agora, uma coisa importante também é, eles não são seguros para toda a gente, nem em todas as doses. Okay? Isto é um bocadinho diferente. Numa grávida, nós temos que ter muito cuidado, lá está, é mais uma vez um dos maiores grupos de risco que nós temos, e numa gravidez nós temos umas necessidades aumentadas de algumas coisas, mas também, se excedermos a determinadas doses, podemos entrar num nível de toxicidade. E isto também acontece com a interação com alguns medicamentos. Por exemplo, o ipricão, a erva de São João, que é muito utilizado, ele não é seguro porque ele pode reduzir a eficácia da toma de alguns suplementos. Ou seja, para pessoas que tomam anticoagulantes, que tomam, por exemplo, antidepressivos, anticoncepcionais orais, o que estas pessoas têm que fazer é desfasar a toma do ipricão para que possam conciliar e para que possa ser seguro. Ou então pedir uma recomendação de uma alternativa que seja mais segura e não corte o efeito. Isto também acontece com aqueles suplementos como o carvão vegetal, por exemplo, que diminui muito a eficácia dos suplementos. E a mesma coisa com uma pessoa que tem uma doença renal crónica, que faça hemodiálise, por exemplo, tem que ter imenso cuidado com o teor de potássio, portanto, se calhar é uma pessoa que não pode consumir um multivitamínico. Tem que ter outro cuidado e ter essa atenção para tomar um suplemento que seja seguro para si. Ou seja, a segurança, lá está, depende. Vou estar a dizer isto o tempo todo. E uma coisa interessante, agora no último ano e meio, eu estive a fazer uma pós-graduação associada à parte genética. E uma das coisas mais interessantes que nós conseguimos perceber é que a nossa genética também vai influenciar muito a segurança de determinadas substâncias. A mais visível é relativamente à cafeína. Por exemplo, há pessoas que têm um metabolismo muito lento e que se vê que a cafeína, em vez de ficar em circulação sanguínea 10 horas, pode chegar às 20 ou 24 horas. E são aquelas pessoas que bebem um café e dizem não tolero mais do que um café, senão já não durmo. São aqueles clássicos casos. Mas existem pessoas que metabolizam a cafeína super rápido. E então, isto também varia, não é? Quer para medicamentos, quer para suplementos, metabolismos muito rápidos, se calhar precisam de doses um bocadinho mais altas, ou então de tempos de terapêutica mais curtos. E uma pessoa que tenha um metabolismo muito lento, se calhar tem que tomar, em vez de 3 meses, tem que tomar 4 ou 5. Ou então tem que tomar uma dose mais alta, ok? Portanto, lá está. A segurança também depende muito, depende de nós nos conhecermos e, por isso, fazermos uma avaliação ou conhecer um bocadinho melhor a pessoa também é importante e quem é que sugere esta suplementação. Okay? E agora aqui, sabem como escolher um suplemento ideal? Se precisarem, se tiverem algum sintoma, sabem como escolher um suplemento? Não? Não? Diga. A pessoa da loja, não é? Sim. Isso é bom. Sabe que o meu primeiro trabalho foi dar formação a pessoas de lojas de suplementos alimentares. E era muito giro, porque havia muitas dúvidas, pessoas que não têm nada a ver com a área de suplementação, de nutrição, etc. Consegui explicar tudo. Imagina uma pessoa que tem 100 referências, não baralhar aquilo tudo, era difícil. É uma profissão realmente impactante, porque a pessoa tem muita responsabilidade e muita coisa para aprender, e nem sempre é ótimo. O meu conselho é que peça ajuda, se calhar, a um médico, a um nutricionista.
Mas pronto, hoje vou tentar dar um bocadinho uma ajuda. Por exemplo, com a curcuma. Fala-se muito em fazer suplementação de curcuma. A curcuma é um anti-inflamatório, é ótimo, reduzador. A curcuma é bom para tudo. Mas tem algumas especificações. Por exemplo, fala-se muito em que a curcuma com pimenta preta vai nos ajudar a absorver melhor e, portanto, temos uma taxa, uma biodisponibilidade muito maior. Ótimo, excelente, espetacular. Então, eu vou sempre juntar pimenta preta com a minha curcuma, certo? Errado. Há casos em que a pimenta preta pode ser um agressor intestinal. Tudo que sejam pimentas para pessoas que têm gastrites, as pessoas sabem que não se dão muito bem. Há muitas pessoas que associam mais os picantes, as malaguetas, aos distúrbios gastrointestinais. Não é? É a peperina que faz estes efeitos. Normalmente não são as malaguetas. Vem muito mais das misturas de especiarias em pó, etc., que quase sempre contém pimenta. E a pimenta realmente é muito mais agressiva. Então, isto muda muito de figura. Se eu tiver uma inflamação gastrointestinal e eu quiser que a curcuma atue como um anti-inflamatório do meu sistema gastrointestinal, que é aquilo que eu acabo por trabalhar mais, e eu tiver uma pessoa com uma gastrite, eu se calhar prefiro dar uma dose mais alta de curcuma, mas não colocar pimenta preta, para que ela ou atue localmente, e portanto não vai para a corrente sanguínea, está ali a circular dentro do meu intestino, ou então que seja absorvida, mas sem causar desconforto. Não é? Portanto, a pimenta preta, sou para uma pessoa que tenha um tubo digestivo saudável, não tem nenhum problema de parte gastrointestinal e que tem muitas dores nas articulações, por exemplo, ou que tem uma doença autoimune do foro reumático, em que eu sei que a curcuma é espetacular para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, dou-lhe a piperina com a pimenta, com a curcuma, para que aquela pessoa tenha uma absorção muito mais alta. Okay? E a dose nós também vemos, a dose é muito variante de curcuma em termos de suplementação. Portanto, se for para uma grande crise de dor, por exemplo, lá está, uma doença autoimune, numa situação de descompensação de crise, eu se calhar prefiro dar uma dose muito superior e depois voltar a uma dose mais pequenininha, mais profilática, até uma colher de chá de curcuma por dia, por exemplo. Portanto, isto também depende. Quando escolhemos o suplemento, também temos que pensar nestas coisas. A mesma coisa com o magnésio, não é? Há pouco estava a dizer, existem muitos tipos de magnésio. Na Pure, para já, em Portugal só temos o bisglicinato. E o magnésio é aquele género de suplemento que realmente é bom para praticamente tudo. Portanto, nós nunca sabemos muito bem o que é que vamos dar. A verdade é que o bisglicinato tem uma ótima absorção, portanto, ele vai funcionar para várias funções dentro do nosso organismo. Também temos a questão do malato, que vai ser mais para aquelas pessoas que têm muito cansaço, estão sempre, parece que acordam cansadas, etc. Pode ser bom. E depois também o citrato, que é mais indicado para pessoas que têm obstipação leve. Embora lá está, eu como nutricionista da área gastrointestinal, citrato de magnésio é um dos meus últimos recursos. Há muita coisa que nós podemos fazer antes em que não precisamos da suplementação. E uma coisa importante que queria chamar só a atenção é que existe um componente, muitas vezes, dentro das listas de ingredientes, quando vamos ver dos suplementos alimentares, chamado estearato de magnésio, que serve, no fundo, para evitar algumas interferências com a absorção dos ingredientes e que é um ingrediente completamente desnecessário nos suplementos. Então, por exemplo, na Pure nunca se usa estearato de magnésio, mas se forem ver na composição, muitas vezes ele está lá presente. É relativamente inócuo, mas muitas vezes está lá. Okay? Outra coisa também, falava-vos há pouco da questão do ferro. Quando existem gastrites, muitas vezes há aqui uma ligação. E agora vou deixar uma pergunta para o fim. Quando estava a ver esta apresentação, só pensava assim, não posso dar a resposta, tenho uma pergunta a fazer no fim. Que é, vamos imaginar esta questão que me acontece muitas vezes em consulta. Então, eu sei que uma pessoa que tenha problemas, por exemplo, um cólon irritável, uma SIBO, uma gastrite, vai ter frequentemente déficit de ferro ou ferritina, ou os dois. Okay? A suplementação do ferro está muitas vezes associada a um aumento de desconforto nestes quadros. Seja, por exemplo, uma pessoa que fica com mais obstipação, que é o mais clássico, mas também pode ser uma pessoa que fica com muita pressão na barriga, às vezes dores, cólicas e às vezes até diarreia. Não é tão frequente, mas acontece. Se for um bisglicinato ferroso, já tem uma absorção muito melhor. São, por exemplo, aqueles suplementos que dizem que é ferro mais tranquilo, gentle iron, etc. Existem muitos suplementos assim com esses nomes para que a pessoa consiga entender, mas não tem uma taxa de absorção tão boa. Ainda assim, é muito recomendado. Depois, no caso da ferritina, nós sabemos que dar suplementação de ferro, nem sempre, ou para não dizer quase nunca, vai aumentar os níveis de ferritina. Okay? Quase nunca me vai resolver o problema. E depois, o que é que sabemos também? Que o principal mineral que nós precisamos para corrigir a hiperpermeabilidade intestinal e, portanto, absorver melhor os nutrientes, se chama zinco. Então a minha pergunta é, o que é que eu dou primeiro? Zinco ou ferro?
Resposta certa. Em vez de gastarmos dinheiro, não é? Durante mais tempo a dar ferro, que pode causar mais problemas gastrointestinais, se pensarmos um bocadinho, vamos fazer o quê? Vamos correr o risco e dar àquela pessoa zinco para que ela consiga captar melhor, porque, na verdade, se a pessoa faz uma alimentação variada, equilibrada, se tem carne, peixe, ovos, marisco, etc., mesmo que não tenha carne, tem níveis de ferro bastante bons. Se o ferro até está ok, o que está mal é a ferritina, se calhar nem faz muito sentido eu dar ferro, não é? Mas eu vou conseguir corrigir a malabsorção que ela tem, vou corrigir a gastrite, vou tentar tratar da absorção e, portanto, o zinco seria uma opção muito mais viável. Além disso, tem outros efeitos benéficos, que é aumentar também a imunidade e, portanto, num espaço de tempo mais curto, eu consigo reverter as duas situações. A hiperpermeabilidade, que leva ao cansaço, à fadiga, etc. E também a malabsorção de ferro e de ferritina, portanto, naturalmente, aquela pessoa vai ter mais qualidade de vida. Tem mais energia, começa a se sentir melhor, alimenta-se melhor também, não come de forma tão emocional e, portanto, isto é bola de neve a nível gastrointestinal. Está bem. Bom, e agora, multivitamínicos ou monossubstâncias? O que é que acham que será mais interessante? Depende, claro, não é? Essa é a resposta certa. Bom, claro que sim, claro que depende. E agora trouxe-vos outro caso para pensarmos. Estas duas combinações, ou seja, vamos dizer que eu ali tenho um multivitamínico e, enquanto profissional, eu penso, este multivitamínico diz sport, ou seja, a partir da ligação a desportistas, seria interessante. Por outro lado, eu tenho as monossubstâncias, vamos dizer assim, de colagênio e de curcuma. Quais é que são as diferenças? Naquele suplemento que é indicado para o desporto, eu tenho uma fórmula que vai ajudar a que a pessoa tenha menos fadiga, tenha uma recuperação mais rápida, sinta mais força. Por outro lado, se eu for para a parte da curcuma e do colagênio, o que eu vou dar é elasticidade e vou reduzir a dor, porque a curcuma é anti-inflamatória. Então, estes suplementos, basicamente, aquilo que vos quer dizer é, embora sejam ambos associados ao desporto, são completamente diferentes. Não é? Aqui, neste caso, associar curcuma com colagênio seria muito mais interessante para uma pessoa que me diz assim, Mafalda, eu comecei a correr e eu noto que quando corro, ao fim de 5 km, começo a ficar com uma dor no joelho. É aquela pessoa que tem um processo inflamatório a decorrer e que precisa de alguma proteção anti-inflamatória na articulação do joelho e de mais elasticidade. Portanto, eu vou-lhe dar este. O outro suplemento é muito mais associado a uma pessoa que começou a treinar e sente que quer ter capacidade de recuperação mais rápida, de força mais rápida. Quer aumentar a carga ou quer aumentar a frequência e quer ter uma boa capacidade de resposta. Ouve-se falar muito em creatina, por exemplo, mas, por exemplo, creatina versus aquele multi, por exemplo, seria mais interessante aquele multi do que a creatina para esta questão de recuperação e de força. Porque a creatina tem uma outra questão, que é, se eu tiver uma alimentação saudável, rica em proteína, se eu for jovem, até aos 40 mais ou menos, eu não tenho necessidades aumentadas de creatina, a minha produção continua igual. Então, por que fazer, não é? Se calhar faz mais sentido uma ou outra recuperação. Eu não tenho evidência de que a creatina possa ter efeito assim tão comprovado antes dessa idade. Okay? Então o segredo não está no tipo de suplemento, está em nós conhecermos o que é que a pessoa precisa. Daí o depende, não é? Em perceber qual é que fará mais sentido. Okay? E aqui podemos combinar vários? Sim? Podemos tomar vários? Eu já perdi a conta àqueles que eu estou a tomar agora, para uns 6 ou 7. E mesmo assim, vejam lá, estou toda atacada da garganta. Bom, combinar suplementos serve para quê? Eles têm efeitos sinergéticos, portanto, eles combinam-se uns aos outros. Há pouco também falávamos da questão das vitaminas do complexo B, a questão do zinco ou o ferro, etc. Portanto, dependendo das fases, eles podem ser interessantes. E depois também podem ter efeitos antagonistas, ou seja, inibir a absorção. Então, o que é que nós temos de ter cuidado? Com as interações entre alimentos e entre medicamentos. Isto é muito importante. Portanto, qualquer pessoa que esteja a tomar ferro sabe que não vai tomar ferro com uma refeição que tenha café. Não é? Porque a cafeína vai inibir a absorção. A mesma coisa com a questão do cálcio. Se eu tiver uma alimentação muito rica em queijos, ou se fizer, por exemplo, vamos imaginar, um caso concreto, eu vou consumir uma torrada com umas fatias de queijo e uma meia de leite no pequeno almoço. Eu não posso tomar o ferro aí. A quantidade de cálcio muito rapidamente biodisponível que está nessa refeição não faz sentido com a toma do ferro naquele momento, porque eles vão competir. Portanto, alguma coisa não vai ser bem absorvida. Mais vale deixar depois o ferro para a refeição principal. Okay?
Okay? Portanto, isso é muito importante. A mesma coisa quando tomamos os inibidores da bomba de prótons, são aquelas coisas, o omeprazol, esomeprazol, etc., que muitas vezes as pessoas tomam quando têm refluxo, azia, eles inibem a absorção de uma série de vitaminas. Portanto, já bastava a gastrite, que tem esse efeito, a medicação também. Por isso é que se diz que eles não são para fazer a vida toda. A pessoa tem que mudar os comportamentos de estilo de vida para corrigir uma gastrite, não pode tomar só a medicação. Obviamente também os antibióticos, por exemplo, podem reduzir a eficácia dos probióticos. E os medicamentos, no geral, devem ser tomados com muito cuidado. Por exemplo, eu agora estava a fazer esta brincadeira, porque estou a tomar Brufen, porque fiquei aqui com uma amigdalite estes últimos dias, mas estou a tomar o Pure Defense, ainda estou a tomar a vitamina B12, ainda estou a tomar não sei o quê, que era para ver se não fica, porque eu fico logo sem voz. Então, vejam o meu pânico de quinta-feira até agora. Pronto, e a hora que tomamos os suplementos pode influenciar ou não? O que é que acham? Isto é uma pergunta muito, muito frequente. Sem dúvida que influencia. Um destes casos é o colagênio. Se o slide passasse. Bom, o colagênio é muito influenciado. Porquê? Porque nós precisamos da hormona de crescimento. Ela é sintetizada maioritariamente à noite e, portanto, é à noite que ele vai ter uma melhor absorção. Mas se forem como eu, que sou super preguiçosa para tomar o que quer que seja depois das minhas rotinas, eu tomo colagênio de manhã, porque eu esqueço-me à noite. Portanto, colagênio só é bom se eu o tomar. Se eu não o tomar, não faz nada. Portanto, é óbvio que nós temos que escolher. Mas claro que à noite ele vai ser mais aconselhado por causa disso. Mas quis trazer aqui também outra questão. No outro dia, por acaso em consulta, estávamos a falar sobre isto. Uma senhora que eu tinha aconselhado fazer suplementação de complexo B, e ela sugeri-lhe uma marca, e ela depois mandou-me uma outra marca e disse, olha, eu tenho este aqui em casa, será que faz o mesmo efeito? E no caso das vitaminas do complexo B, o que é que nós sabemos? Como elas são hidrossolúveis, elas têm uma absorção e metabolização muito rápida. Portanto, elas têm que ser faseadas ao longo do dia. O que eu lhe tinha sugerido eram 3 tomas, faseadas ao longo do dia, e o que ela me estava a sugerir era só uma toma. E, portanto, eu disse, olha, neste caso, não, talvez não. Como é óbvio que temos este em casa, vamos acabar, mas era melhor outro, ok? Portanto, a forma como nós tomamos também faz diferença. Trouxe só o exemplo do zinco, porque há muitas pessoas que tomam o zinco e dizem aquele tem um sabor horrível, fica assim um sabor metálico. E então, às vezes, é melhor tomar quando a pessoa já tem o estômago um bocadinho mais forrado. Depois de uma refeição principal, não se sente tanto. Se for com um pequeno almoço ou antes de tomar o pequeno almoço, pode custar um bocadinho mais, pela questão do sabor, ok? E aqui, os tempos mínimos. Há tempos mínimos? É uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses? Um mês? Lá para trás. Eu comecei por dizer que não há respostas certas. Isto é tudo perguntas de opinião. 3 meses. Okay. Os 3 meses é o tempo médio que os estudos nos dão. 8 a 12 semanas são sempre os intervalos. Agora, por exemplo, eu trabalho muito com a suplementação de antifúngicos. Por exemplo, antifúngicos e antivirais são coisas que eu uso muito para ajudar a tratar uma SIBO. Quando eu não sei se a SIBO é bacteriana ou fúngico ou viral, e à partida, se a pessoa teve Covid, se teve uma gripe recente, etc., eu começo sempre com aqueles que para mim são mais óbvios e vão melhorar bastante, sobretudo se for uma pessoa com muita vontade de comer doces. E essa toma, normalmente eu faço 1 mês e meio, não faço mais tempo, porque sei que ao fim de 1 mês e meio chega para aquilo que eu preciso, okay? Mas é uma dose alta de substâncias. Mas, na maior parte dos casos, nós estamos realmente a falar de períodos de 2, 3 meses e depois há períodos que podem ser maiores, não é? Aqui também vos vou falar. Por exemplo, no caso da Pure, as embalagens são muito formuladas com essa questão. São normalmente sempre embalagens de 60 unidades, que dá para os tais 60 dias, o que facilita, a pessoa compra uma embalagem uma vez. Há uma maior adesão, porque há muitas pessoas que começam a tomar, depois se esquecem, se não vão comprar, o frasco acaba, etc. Se forem como o meu marido, ficam 3 meses sem tomar e depois lembram-se. Um bocadinho assim. Mas realmente nós também, às vezes, enquanto profissionais, temos que nos perguntar um bocadinho como é que nós queremos que seja a vida daquela pessoa, não é? Se aquela pessoa vai estar sempre a tomar, se já tem medicação, se tem muitas coisas, e daí também o pensarmos, esta pessoa vai melhorar com uma monossubstância ou é melhor dar-lhe uma coisa que tenha mais compostos e que possa ajudar. Eu, pelo menos, questiono muito sobre isso, porque eu não gosto de fazer uma recomendação em que a pessoa, de repente, sente-se uma velhinha cheia de caixinhas, uma para o pequeno almoço, para o meio da tarde, não sei o quê. Não gosto disso. Então, eu acho que nós temos que ser muito conscientes e muito certeiros naquilo que estamos a fazer. É um período mínimo de 2 meses, 3 meses, é um tratamento, ok, a seguir, tenho que tomar ou não tenho que tomar? Vamos analisar o que é que pode sair, o que é que se calhar agora já pode entrar, isso é muito importante. E aqui,
Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos, um com a suplementação de NAC e outro com a suplementação de bromelaína por causa das sinusites. Isto para dar o exemplo, a questão da frequência. Também me perguntam, mas eu tenho que tomar isto todos os anos? Posso tomar só uma vez por ano? E eu costumo sempre dizer, se tem alergias de primavera, é começar antes da primavera, não é? 2 semanas antes começamos e fazemos um tratamento preventivo. Se a pessoa sofre muito, eu só tenho alergias de primavera se for ao Alentejo em abril, porque eu sou altamente alérgica às flores das oliveiras. Se eu ficar em Lisboa sossegada, à partida não me acontece nada. Portanto, nós também temos que perceber se somos muito ou pouco alérgicos, faz sentido, não faz sentido, e reconhecermos um bocadinho o nosso corpo. Quais é que são os sinais? O que é que nós notamos? Eu todos os anos, naquela altura, fico doente. Ok, vamos começar antes. Bem, aí faz sentido. E também a questão de tomar para sempre, sim ou não. Também trouxe outros 2 exemplos. Por exemplo, a questão das crianças que têm transtorno de déficit de atenção. Hoje em dia é muito, muito controverso e confesso que não é a minha área de especialidade, só trouxe mesmo para vos dar um exemplo. Mas uma criança que tenha um transtorno de déficit de atenção, muitas vezes ou é medicada, fortemente medicada, ou então há esta questão da suplementação. E aqui perguntam, é 3 meses? Nem pensar, não é? É um tratamento muito mais prolongado até conseguirmos, a nível comportamental, ajustar a alimentação, tudo depende da gravidade daquele transtorno, não é? Portanto, vamos precisar de analisar muitos fatores. No caso de uma depressão, provavelmente, se eu sei que a suplementação pode ajudar a potenciar o efeito dos antidepressivos, e há muitos estudos em que os antidepressivos não fizeram absolutamente nada, se a pessoa ficar exatamente igual, não mudar nada, a medicação não faz nada. Se eu sei que eu com uma suplementação posso tentar potenciar, e se no meio desse período eu ainda conseguir convencer também a pessoa a mudar alguns comportamentos de estilo de vida, provavelmente eu vou potenciar. Então, mas quanto tempo é que tenho que fazer? 3 meses? Eu acho que até agora ainda nunca apanhei ninguém que ficasse com um antidepressivo durante só 3 meses, não é? Pelo menos 6 meses, e depois logo se vê, não é? Portanto, lá está. O tempo em que se toma, a frequência com que se toma, são muito diferentes. Eu tenho uma doença autoimune. Eu tomo vitamina D todos os dias e sei que vai ser uma coisa para ficar. Não tenciono deixar de tomar, porque surgem todos os anos cada vez mais estudos sobre o impacto da vitamina D nas doenças autoimunes. Benéfico. Redução de sintomatologia, redução de progressão de doença e melhor resposta aos sintomas, às gripes. Eu acho que eu também só tratei a minha amigdalite em tempo express por causa disso. Portanto, eu trouxe-vos 2 doenças autoimunes em que isso se verifica, mas lá está, mais uma vez, eu tenho o para sempre, o quanto tempo, o com que frequência, o em que dose, tudo isto depende imenso das nossas necessidades e do nosso quadro. Okay? Por isso, vejam lá a complexidade de respostas que alguém numa loja precisa de dar, não é? Coitados, eles tentam dar o seu melhor, mas é normal, são muitas coisas. E há pessoas que têm imensa experiência e conseguem aconselhar super bem. Mas quando são casos muito complexos, a avaliação é importante. Mas pronto, e eu tenho uma última pergunta para vos fazer, que é relativamente aos adaptogénios. São suplementos que têm surgido assim mais recentemente, só pelo nome parecem um bocadinho estranhos, e há muitas pessoas que têm realmente muitas dúvidas com os adaptogénios. Mas como é que aquilo funciona? Mas como é que ele sabe o que é que eu preciso? Mas como é que ele se adapta? Vocês sabem o que é que são? Não? Diga. Adaptam-se a tudo. Perigosos. Não, eles basicamente atuam sobretudo sobre o cortisol. Portanto, eles vão ajudar-nos a regular um bocadinho o cortisol. E nós, quando temos mais ansiedade, quando somos pessoas um bocadinho mais estressadas, tendemos a ter os níveis de cortisol mais altos. E muitas vezes fazemos coisas erradas que nós já temos esse cortisol alto e depois, como somos pessoas super agitadas, quando vamos fazer exercício físico, ainda vamos, mas é para uma aula de cycle em vez de fazer um yoga que relaxa, e depois ainda bebemos café, não sei quantos cafés, se forem como eu, bebem não sei quantos cafés de manhã, ainda não passou sequer 1 hora depois de acordarem. Portanto, nós estamos sempre a estimular esta produção de cortisol. E para relaxar, nós temos que contrariar. Os adaptogénios, basicamente, têm uma grande vantagem, que é eles têm um risco de toxicidade super baixinho. Portanto, nós podemos tomar quase sempre com segurança e maioritariamente com benefício. Até agora não houve, assim, efeitos secundários, a não ser, por exemplo, com a ashwagandha, nós já vimos algumas pessoas que não se dão muito bem a nível gastrointestinal, portanto, tínhamos que ajustar um bocadinho a toma.
mas de uma forma geral eles têm muitos benefícios. Portanto, maca, se calhar já ouviram falar, ashwagandha, rhodiola, são os adaptogénios que têm vindo. Por acaso, convido-vos até se tiverem interesse neste tema, no meu podcast eu gravei um episódio em que fiz uma pesquisa para tentar perceber se, como uma primeira linha de abordagem, uma pessoa que tivesse realmente muita ansiedade, muito stress, poderia começar com psicoterapia e um adaptogénio, para tentar não ir logo aos antidepressivos. Lá está, numa ótica de mudar comportamentos de estilo de vida primeiro. E aquilo que foi encontrado realmente foi que ajudava muito, ou seja, atrasava a progressão, a gravidade dos sintomas e, portanto, ajudava muito nesta parte da recuperação. E é muito interessante vermos como eles, de repente, são plantas. A maca, por exemplo, é uma raiz, parece um nabo. São plantas naturais que são usadas em medicinas mais convencionais, a medicina ayurveda, por exemplo, pelos incas, etc. E começam a ganhar aqui terreno porque estão a ser cada vez mais estudados, mas não eram tão estudados como os mais conhecidos. Mas, por exemplo, na ashwagandha, é engraçado que nós vemos que ela dá para uma série de coisas associadas ao stress, não é? Portanto, temos a questão de stress, ela é muito associada, por exemplo, a pessoas que têm muito stress no trabalho. É normalmente o género de suplementos que nós tentamos dar para acalmar um bocadinho o impacto que aquilo tem. Enquanto nutricionista, geralmente o que as pessoas queixam é: eu estou o dia inteiro no trabalho, portei-me super bem, chego a casa, abro os armários e como tudo o que me aparece à frente. Portanto, isto claramente é uma descompensação que a pessoa tem de acumular stress, etc. Portanto, nós precisamos de melhorar uma série de coisas. Depois, relativamente também ao sono, próprio sistema imunitário, porque se nós tivermos os níveis de cortisol muito altos, também temos tendência a ter uma baixa imunidade. Se tivermos níveis de cortisol muito altos, também temos o quê? Normalmente menos líbido, estamos mais irritados, portanto há muito mais tendência para oscilações de humor. Mesmo o próprio desempenho desportivo, quando temos cortisol muito alto, temos tendência a ter muito mais lesões, por causa das quebras de explosão de energia, e depois temos tendência a fazer mais lesões. Então a ashwagandha é muito interessante por esta parte dos estudos que têm surgido, como o adaptogénio, como é que uma coisa que se adapta ao meu stress consegue regular de uma forma tão interessante. Até, por exemplo, pessoas que têm muita irregularidade do ciclo menstrual, só para reduzir o cortisol, embora não haja tanta associação a esta parte menstrual, fertilidade, da ashwagandha como existe com a maca, mas é um dos benefícios que se tem visto. E é muito interessante percebermos isso. Por isso, resumo desta palestra de hoje. Foi a primeira coisa, eu cheguei super atrasada, vinha do táxi, cheguei, agora senta-te aqui e diz qual é o resumo da tua palestra de hoje. Ok, então o resumo de hoje é: a suplementação deve ser totalmente individualizada. Depende do que é que nós precisamos, depende da fase da vida em que estamos, depende do nosso estilo de vida, da nossa qualidade de vida, e ela varia muito. Eu não posso dizer que vou estar a vida inteira a tomar a suplementação, ou que vou sempre precisar de tudo, ou aquilo que funcionou para a minha amiga, que também está na menopausa e que também tem calores, vai funcionar para mim. Não é? Porque, de repente, ela pode ter uma alimentação completamente diferente, podemos ter necessidades completamente diferentes. E, portanto, aquilo que vos quero mostrar é que os suplementos, de facto, eu acho que foram ganhando um bocadinho má fama ao longo dos anos na questão da segurança, não é? Mas hoje em dia nós percebemos que não é nada disso, eles também são regulados. Agora, claro, eles são regulados com regras menos apertadas. E, portanto, aquilo que nós temos que tentar fazer é dentro daquilo que nós conhecemos o nosso corpo, dentro dos profissionais de saúde em quem nós confiamos, ir tentando conversar e debater um bocadinho mais, não é? Hoje em dia, eu acho que nas minhas consultas em particular, há muitas conversas em que as pessoas já me trazem: olha, este suplemento acha que faz sentido para mim, acha que não, posso tomar? Pronto, e acho que é muito mais interessante esta troca, quando nós percebemos que, ok, se calhar até pode-se fazer sentido ou não. Lá está, como aconteceu com as vitaminas do complexo B, para que as pessoas se sintam capacitadas cada vez mais a escolher e a comprar aquilo que possa fazer mais sentido para elas. Por isso, olhem, muito obrigada, estou contente por cumprir o tempo, muito obrigada por terem estado aqui. Vou deixar também a oportunidade agora, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, acho que ainda conseguimos, porque a outra só começa às 11, não é? Pronto. E se alguém quiser colocar alguma dúvida em particular, estejam à vontade, se não, também convido-os a ficarem, porque vamos já iniciar a mesa redonda. Obrigada.